gravando o vídeo aqui pra vocês num ambiente diferente aqui da cidade que eu tô, da região que eu tô aqui no Japão. É bem no interior do Japão, então é um aspecto, assim, uma estética um pouco diferente. Então, talvez vocês irão gostar ou não, mas eu achei que ficou bonito o vídeo. Quero conversar com vocês sobre a vida social aqui no Japão. Vida social zero, né? A thumbnail aí do vídeo. Espero que vocês gostem, porque aqui eu vou explicar um pouquinho da minha visão e da visão que eu acredito que causou muito o distanciamento social entre os japoneses, entre eles, né? Eles relatam muito isso e tem muito esse problema. É o que eu digo, nenhum país é perfeito. O Japão tem suas qualidades, mas também tem os seus problemas. O Brasil também e diversos outros países pelo mundo. Bom, espero que gostem, espero que curtem, espero que entendem o tema do vídeo. Espero que eu tenha produzido um vídeo bom. O canal está começando, esse é o terceiro vídeo. Deixe o seu like, se inscreva no canal, deixe o seu comentário que ajuda muito e bora pro vídeo. Recentemente eu vi algumas pessoas que chegaram aqui no Japão, num passado bem recente mesmo, até descendente de japonês. Normalmente é o mais comum que cola aqui pro Japão. E eu vi muitos relatos dessas pessoas nas redes sociais, comentando ali a sua experiência, né, de como foi ter vindo pro Japão. Né? Não só descendentes de japonês, mas é o mais comum que vem pra cá. E eu vi uma guria, uma mocinha nas redes sociais comentando o quão ela queria voltar para o Brasil, né? Ela não aguentou, mal aguentou ficar 6 meses aqui no Japão. Não só essa mocinha, mas eu conheci algumas pessoas aqui no Japão, descendentes de japonês, que passou por uma situação até um pouco mais pesada, um pouco mais complicada do que essa. Né? Eu tive duas passagens aqui no Japão. A primeira passagem que eu tive no Japão, eu presenciei algo bem parecido, só que numa intensidade maior, de uma pessoa, um descendente de japonês, que colou aqui pro Japão, tá ligado? E aí ele começou a ter problemas emocionais, né? Problemas emocionais ali. E ele estava há pouco tempo aqui no Japão, e normalmente quando isso acontece é as pessoas que ficam pouco tempo aqui no Japão. E essa pessoa, ela estava com problemas emocionais, não conseguia sair direito, e o trabalho ali de fábrica, né, na situação dela, acabou complicando a situação emocional, psicológica da pessoa, né? E ali eu me deparei com uma realidade bem pesada, né? Uma realidade que a gente não está muito habituado no Brasil, com a cultura J-pop, né? Com a cultura do anime e toda aquela perfeição do Japão. E aí aquele garoto, né, naquela situação, eu conversando com outro descendente, ele contando a situação desse rapaz, me trouxe muita filosofia, né? Muita reflexão, na verdade, muita reflexão. Né? Eu tive muita reflexão naquele dia, porque aquela pessoa estava passando por uma situação ali econômica pesada, porque ela não estava conseguindo trabalhar, né? Ela não estava conseguindo trabalhar mais porque estava afetando muito, ela não estava conseguindo sair do apartamento direito e automaticamente, consequentemente, você fica sem dinheiro. Aqui no Japão as coisas custam caro, as coisas não dá para ficar sem trabalhar literalmente. Um mês que você fica parado aqui no Japão pesa muito no seu bolso, principalmente se você não tem uma administração, uma financeira ali, administração financeira tão boa, né? Então é muito bom você se precaver aqui financeiramente, né? No mundo todo, mas aqui no Japão, você tem que tomar muito cuidado com isso. E aquele rapaz me veio na mente, né? Tipo, caramba, por que ele tá nessa situação, né? E não só ele, mas na segunda passagem, atualmente eu tô na segunda passagem aqui no Japão, eu venho me deparando com vários outros casos desse. E recentemente esses casos vêm ficando cada vez mais comum. Ou seja, eu percebo que em menos de 2 anos, ao total, juntando a minha primeira passagem e segunda passagem aqui no Japão, eu me deparei com alguns casos e venho me deparando cada vez mais. Bom, em algumas situações eu venho andando na rua e eu reflito muito sobre algumas coisas que acontecem aqui no Japão.
né? Eu olho algumas casas e alguns comportamentos de pessoas e eu vejo muitos senhores pelas ruas, em situações ali um pouco grave. Hoje mesmo eu me deparei com um senhor ali que ele aparentemente estava com um cigarro na boca e ele parou ali no meio de uma avenida, né, bem movimentada, sacou, né, o jubileu para fora e fez xixi ali e saiu andando como se nada tivesse acontecendo, né? Então, bom, essas coisas, essas pequenas coisas mostram que toda a sociedade tem seu furo, né? E que nada é perfeito, né? Nada nesse, eu acredito nisso, né? Nessa reflexão que nada nesse mundo é perfeito. Você tem o livre-arbítrio ali para fazer várias coisas, ações e etc. E, bom, o Brasil tem vários e vários problemas, mas o Japão também tem. E se você olhar de perto, você refletir sobre a sociedade e ver ali realmente os furos da sociedade, nu e cru, você vai ver que muitas coisas ali acontecem e a mídia, né, o marketing não expõe, evita, na verdade, de expor. E aí, no que eu quero chegar, né, nesse papo todo, nesse papo furado todo? A vida social zero, né, que é o tema do vídeo aqui no Japão, que gera muito esse debate sobre o Japão, né, de meados dos anos 60, que foi aquele Japão futurista que levou a tecnologia e mostrou a tecnologia para o mundo e que muitos do Ocidente colava aqui para a Ásia, colava aqui para o Oriente para poder conhecer o universo japonês através dos animes, das criações futurísticas e toda aquela estética, né, aquela estética cyber, aquela estética diferente, né, da do Ocidente, né? Tóquio, muito inspirado em Nova York, mas com muito neon, aquelas letras japonesas, que expôs muito diante dos Nintendo antigo, né? Aqueles gráficos diferentes, né? Vaporwave, mais ou menos ali. E aí toda essa cultura japonesa foi exposta para o mundo diante de muita perfeição, né? Na Copa, se eu não me engano, na Copa de 2022, ou 2018, ou 2014, alguma dessas Copas aí. A torcida do Japão, ela saiu limpando, né? Ela saiu limpando ali os estádios. E aí eu lembro, né, lá no Brasil, o pessoal falando, caramba, o japonês é outro nível, né? O japonês, ele é outro nível. A educação do japonês é outro nível. E muitos, né, aí no Brasil, até comenta, né, eu meio que presenciei muito isso. Muita gente falando, o cara é japonês ou a mulher é japonesa, tem dinheiro, né? E deu certo na vida. E não é muito bem assim, né? As coisas. A gente vê de uma ótica midiática que a população e a civilização japonesa é perfeita, né? Diante de todos esses gestos da população, do coletivismo acima do indivíduo, que é muito forte no Japão. A lógica, mano, é que quem eu sou, né? Quem eu sou pro japonês? Mas sim, né? Qual é o papel ali do japonês dentro do grupo, né? Para eles é muito isso, né? Isso vem das influências do confucionismo e da estrutura social tradicional, né? De manter a harmonia ali, evitar conflitos, e é uma virtude para os caras, né? E tudo isso, cara, gera um sentimento de perfeccionismo dentro do japonês em si. Se você for conversar com um japonês ou até mesmo com um descendente que tem uma estrutura familiar ali bem presente do Japão, você vai ver que os caras são muito pensado no perfeccionismo, né? E aí a pessoa fica até meio vidrada naquilo ali. Isso acaba afetando futuramente, dependendo da pessoa emocionalmente, né, no histórico ali, né? E filosoficamente, né, mano, a sociedade japonesa ela prioriza equilíbrio coletivo, né? Não conexões individuais espontâneas. Ou seja, cara, quando tu vai conversar com um japonês aqui, por exemplo, tu vai numa loja, tu vai em algum comércio, alguma coisa assim,
tu vai ver que ele sorri quando ele não quer, tu vai ver que ele vai agachar para você quando ele não quer, na verdade, e comportamentos robóticos que tu vai ver que não é natural dele. Ou seja, tu vai estar no país, mas não vai se sentir estando no país de forma espontânea. Parece que tu tá conversando com um robô, praticamente. Porque é tão natural, é tão robotizado o comportamento para eles que vira isso. Vira um comportamento muito monótono, muito, sabe, padrão, sabe? É um comportamento de robô mesmo. Né? Existe um conceito-chave chamado Tatemai. Né? Não sei se eu pronunciei certo, mas vocês vão entender. Né? O que o Tatemai, né, é o que você mostra para o mundo. E o Rone, Rone, não sei se eu pronunciei certo, mas vai aí. E esse Rone é o que você realmente sente. Isso cria uma barreira invisível. As pessoas são educadas, respeitosas, mas não necessariamente abertas, tá ligado? Então você vai ver uma japonesa, por exemplo, os guri, né, que são mais assanhados, vai ver uma japonesa dando risada, sorrindo para você educadamente, mas não necessariamente você vai chamar ela e pedir o WhatsApp dela. Né? Aqui na verdade nem o WhatsApp né? É o Line, né? Não você vai fazer isso porque ela não vai te dar intimidade para isso. Não que outros lugares tende assim, ser assim, né? Mas você entendeu, né, a lógica. O resultado, né, mano, é que as conversas são muito superficiais aqui no Japão. A dificuldade de criar intimidade. E as relações levam muito tempo, cara. Tu vai ter que ficar cozinhando muito a relação para chegar em algo íntimo aí sabe? No Japão você demora muito para trocar ideia e ganhar muito a confiança da pessoa. E isso gera na verdade, muita preguiça. Vendo que no Japão o sistema de trabalho é muito trabalhoso, é muito pesado, são muitas horas extras. Então você vai vir aqui pro Japão e vai ver que a pessoa ali ela tá vidrada no trabalho, focada 100% no trabalho. E normalmente o japonês que ele trabalha ali na fábrica ou trabalhos ali de baixo clero, ele vai estar cansado, muito, 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 muito cansado e vai querer ali trocar ideia devagar ali, num ritmo, sabe? Ele não tá preocupado com isso, na verdade, ele tá preocupado em deitar a cabeça dele no travesseiro e dormir, tá ligado? E aí, diante da pirâmide de Maslow, a gente tem outras a gente tem outras necessidades fisiológicas além de descansar, que é comer, que é a necessidade de conexão, que é até mesmo, né, o prazer ali com outra pessoa, né? Eu não vou dizer aqui, mas você sabe do que eu tô te falando. E aí que entra os 18 mais, né? O Japão é um dos países mais criadores de 18 mais aqui. E aí você vai dizer, pô, isso entra num contexto diferente. Isso dá papo para outro vídeo, mas aqui entra o porquê dá esse efeito dominó e aonde a gente chega nisso. Tecnologia, 18 mais, pessoas muito retraídas e a necessidade fisiológica, nossa, chama a sociedade, cara, chama a gente é social, a gente tem que se comunicar. Quando a gente não se comunica, mesmo uma pessoa introvertida, ela tem problemas crônicos ali, tem problemas futuros e, mano, mesmo que seja o habitat natural dela um quarto fechado, isso não faz bem, né? E gera vários conflitos internos, externos e que gera os hikikomoris, né? Que são aquelas pessoas que ficam em isolamento extremo, problemas psicológicos e emocionais, e isso gera, né, o distanciamento, né, ou a vida social zero, como eu disse no tema. É um assunto muito complexo, mas eu espero que vocês tenham entendido aonde eu quis chegar. É isso, espero que vocês tenham entendido. Deixe seu comentário,
deixe o seu like e se inscreva no canal, o canal tá começando. Tamo junto, abraço!